Prepare o seu coração e ouça agora a ministração da Palavra de Deus pelo pastor Josué Gonçalves. Eu comecei a ler o que disse Gordon. Os grandes da terra hoje são os que oram. Não me refiro aos que falam a respeito da oração, nem aos que dizem que creem na oração, nem mesmo aos que sabem explicar os méritos da oração. Refiro-me às pessoas que separam tempo para orar e oram. Elas não têm tempo disponível. O tempo deve ser subtraído de outra atividade qualquer. Essa atividade qualquer pode ser importante e urgente, contudo não tão importante, nem tão urgente quanto a oração. Bondes disse o seguinte: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 6, falando a partir do versículo 10 sobre a armadura do soldado de Cristo, ele fala sobre a verdade, cingido com a verdade, fala sobre justiça, couraça da justiça, fala sobre calçado com a preparação do evangelho da paz, fala sobre o escudo da fé, fala sobre o capacete da salvação, e ele fala ainda sobre a espada do Espírito. Se ele parasse aí, não estaria completo a armadura. Mas ele amarra tudo isso dizendo: orando em todo o tempo no Espírito. E aí lá em 1 Tessalonicenses 5 e 18 ou 17, ele diz: orai sem parar. Porque uma das definições de oração é essa: a oração é a respiração da alma. Quem para de orar, para de respirar e morre. E o nosso grande problema é a morte no arraial dos profetas de Deus hoje. Amados, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, ou melhor, capítulo 17, 1 Reis 17. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 19: e ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu a sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca não é brincadeira, não é uma farsa, não é hipocrisia, é verdade. Deixa-me dizer uma verdade que nem sempre nós, obreiros, gostamos de ouvir. A ressurreição só
estava presente no ministério, na vida e no gabinete pastoral de Elias, porque a Bíblia diz em Tiago 5 que ele era um homem de intensa oração. Quando o homem de Deus não ora, ele passa a ser empresário funeral. Quando o homem de Deus não ora, ele leva para o seu gabinete quarto a televisão, ele leva o videocassete, ele leva o filme pornográfico, ele leva o computador, ele liga a internet e às vezes não vê nada que presta. Aí ele passa todo o tempo ligado a tudo isto, menos ligado no trono para ver ressurreição acontecer no seu ministério e no seu trabalho. Será que será que nós estamos trabalhando de coveiro? Ou estamos trabalhando de ministro da ressurreição? Porque é assim, quando não ora, não pode ressuscitar. E quando não se pode ressuscitar, se compra uma pá, se faz um buraco e se enterra os mortos. E infelizmente, nós temos mais gente no ministério querendo trabalhar de coveiro do que querendo pagar o preço para ver a glória da ressurreição sendo manifestada no meio dos mortos. Não é à toa que John Welsh orava 8 horas por dia. Levantava às 4 horas da manhã. E quando acabavam as palavras, ele só gemia. E um dia a esposa, incomodada, o acordou ou despertou da oração e disse: Elche, por que tanta lágrima? Por que tanta oração? Quem não ora morre, mulher! Quem não ora morre! A oração, ela fecha, ela amarra a armadura. Você usa a verdade, a justiça, capacete da salvação, a espada do Espírito. Aí depois de tudo isso, você amarra com oração em todo o tempo no Espírito. E aí eu vou dar um conselho para quem se aproxima de você: não se mexe com quem ora. A rainha da Inglaterra dizia: eu tenho medo quando que morte dobra o seu joelho. E alguém disse: o diabo treme de medo quando vê o mais fraco santo de joelho na presença de Deus. Quem ora é um santo rebelde de Deus, solto no mundo com acesso ao trono. Cuidado com ele. Sabe o que eu tenho dito, queridos? Que quem ora é um fio descascado de alta tensão ligado no trono. Quem mexer com essa pessoa vai ter um velho problema. Não mexa com quem ora. Não mexa com quem ora. Noé não seria o grande construtor da arca se não gostasse do altar. Abraão não seria o que foi se não amasse o altar. Josué não seria o que foi se não amasse o altar. Jó não seria o que foi se não fosse o homem do sacrifício, do altar, da comunhão.
Isaac, quando recebeu Rebeca, vinha saindo de um momento de profunda comunhão através da oração. Daniel não seria o que foi se não fosse homem que não interrompeu uma agenda quando ele orava 3 vezes ao dia e só por causa da sua oração foi lançado na cova. Mas até leão respeita quem ora. Quem ora, até leão abaixa a cabeça e o respeita. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não se mede um homem de Deus pelo tamanho da sua Bíblia. Não se mede um homem de Deus olhando para a gravata para saber se ela veio da França, da China ou das confecções do Brás. Não se mede um homem de Deus olhando para o bico do sapato dele. E nem para o nome da faculdade teológica que ele cursou, e nem para o nome do seminário que ele fez. Se mede um homem de Deus quando se conhece o joelho dele. A letra mata, mas essa letra azeitada, através de uma vida de oração, não há capeta que resista. Tem que bater em retirada e pôr em liberdade vidas preciosas para Deus. A oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Vou repetir isso, dá para repetir comigo? A oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Quer saber se o porteiro é espiritual? Veja se ele gosta de orar. Quer saber se o púlpito é espiritual? Veja se os homens que se assentam aqui, pregam aqui, gostam de orar. Eu tenho dito o seguinte: a cozinha da igreja é o púlpito. O forno, presta atenção nisso, o forno que assa o pão é o ministério da oração na vida do obreiro. Quando o obreiro não ora, chama o técnico para consertar o fogão. Quando o obreiro não ora, é porque o fogão, ou seja, o forno está quebrado. E aí o pão que se serve é cru. E quem come pão cru dá dor de barriga. Está assim de obreiro com um grupo grande na igreja, tudo com dor de barriga. Ele não sabe o que faz com essa turma toda. Ai, ai, ai. Bota em ordem a tua cozinha, bota em ordem o teu forno e deixa o pão ser assado. Seromanagai juio becanana. Eu lembro um dia que eu tinha que pregar em Minas Gerais, e quem trabalha pregando aí pelo Brasil tem hora que pega cada grupo que não dá aleluia, mas nem a paulada. Outro dia eu fui ministrar para um grupo de luteranos, daquele bem luterano mesmo, aqueles alemães desse tamanho assim, europeus. Eles não dão nem aleluia, nem amém, não levantam a mão, não dão risada, não falam nada. Ali não adianta dar 3 gritos e pular. Eles vão ficar olhando para você, ó. Engraçadinho, né? Não adianta. Ali, se Deus não estiver no negócio, não funciona. Não é no grito. Tem que ter óleo. Fogo tem que estar pegando. Aí não tem alemão que resista.
E aí eu fui pregar num lugar difícil assim, uma certa feita em Minas. Quando eu olhei para o pessoal, eu disse: aqui tem que ter muito fogo, muito azeite. Aqui a unção tem que estar sendo vista quase que materialmente. Eu disse: Deus, aqui não tem jeito. Fui para um lugar retirado, recluso, dobrei meu joelho, botei o rosto no chão, porque aí tem que pôr a boca no pó mesmo. E ali eu fiquei em comunhão com Deus. Lembro-me de 2 horas, só chorando: Senhor, me unge, me dá graça, Senhor. Eu não sou um profissional do púlpito, eu não sou um gugu evangélico, eu sou profeta. Esse povo tem que ser atingido pela tua graça, pela tua palavra. E eu lembro-me que eu fiquei ali, fiquei com Deus, em comunhão e pedindo graça. Fui para o púlpito, me assentei no meu cantinho ali, e quando chegou na hora da ministração, eu não precisei quase nem pregar, amados. Quando eu saudei com a paz do Senhor, à tarde, quando todo mundo dorme. Quando eu saudei o povo com a paz do Senhor, uma glória especial vinda do trono começou a tomar conta da igreja. Os corações foram se derretendo como cera. E naquela tarde ninguém queria sair do templo. Ofereceram lanche, ofereceram janta, e o pessoal ia saindo, abraçava com um, abraçava com o outro, abraçava com o outro. Ninguém queria jantar. Tal foi a glória de Deus que desceu naquele lugar através da ministração da palavra. Oh, aleluia! John Fletcher orava tanto que o seu quarto ficou impregnado com o hálito da sua oração. Era comum ele passar a noite inteira orando, e a saudação dele não era boa tarde, a paz do Senhor, graça e paz. Não era shalom, a saudação dele era esta: você está orando? Você está orando? Quanto tempo a gente está perdendo com o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians e o Flamengo e o Cruzeiro? E por incrível que pareça, agora tem pastor que gosta de novela. Quanto tempo a gente está perdendo com outras atividades? Tem pastor aqui, não sei se tem aqui, mas eu conheço alguns que estão viciados no jogo do videogame. Nunca passou uma madrugada com Deus, mas amanhece tentando vencer a máquina. Nós temos que vencer é o diabo no poder do sangue do Cordeiro, que faz com o povo de Deus. Jesus, Marcos 1:35, diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Mateus 14:22-25 diz que Jesus teve um período de mais de 10 horas de oração, porque ele começou a orar no cair da tarde e foi orando até a 4ª vigília. Se ele, que era Deus encarnado, precisou orar tanto, quanto mais eu. Diz em Lucas 6:12-13, que ele passou uma noite inteira, antes de selecionar os 12, ele orou a noite inteira. Daí quando ele desce, os olhos do Espírito estão abertos, aí dá para fazer uma boa escolha, mas hoje já não se ora mais uma noite inteira para separar os homens que vão ocupar um lugar no ministério. É por isso que tem muita gente que não gosta de certos presbíteros, não gosta de certos diáconos. E esses dias eu vi uma história que alguém não queria nem mais ir para o céu, e perguntaram para ele, por quê? Porque eu li na Bíblia que lá tem 24 presbíteros ao redor do trono de Deus, e eu não gosto de presbítero.
Mas hoje já não se passa mais uma noite inteira orando para escolher os 12. Hoje se escolhe pelo dízimo. Hoje se escolhe pela picanha que se ofereceu no fundo do quintal. Estava boa, esse merece ser presbítero. É isso mesmo. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 9, 29. Lucas 9, 29. É difícil ser enfermeiro, porque às vezes em quando a injeção que Deus dá é bezetacil na alma. Quantos já levaram uma bezetacil na alma aqui? Levante a mão assim, por favor. Alô? Outro dia eu levei uma bezetacil no corpo mesmo. Quem aplicou em mim foi minha sogra ainda. Se bezetacil dói, normalmente imagina a sogra aplicando. Terrível. Mateus 9, 28, 29 e 30. Diz assim, ó. Cerca de 8 dias depois proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar e com o propósito de... Não foi para discutir problema de ministério, não foi para fazer uma lista, não foi para fazer greve. Subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Querido, quando um obreiro diz para mim, estou orando, mas ele continua tão amargo que parece que tem um pé de losta plantado na alma. Quando o obreiro diz para mim, estou orando, mas Deus não se manifesta nele através do seu caráter. Quando o obreiro diz para mim, estou orando, e eu vou almoçar com ele, e ele me diz, não perdoo o meu pai. Espera aí, joga esta reza fora. Porque quem ora, até o rosto se transfigura. Quanto mais o coração e a alma. Fui pregar na igreja de um pastor que ora. Quando você olha para a fisionomia dele, você diz, não é homem, é anjo. E eu fui pregar na igreja deste homem que ora. Me assentei com ele à mesa para tomar café. O café não terminou. Não terminou o café. Ele disse assim, este homem ora. É um dos homens mais piedosos que eu conheço nesse país. Ele ora muito, ele não prega, não ensina. Ele toca o barco na força da oração. E como quem ora não mexe com ele, então o barco vai bem. Nem o diabo pode ir com quem ora. Ele orando. Ele ora muito. Aí ele me contou o que aconteceu outro dia no culto. E isso só acontece no culto aonde existe gente que ora e ora para valer. Ele disse, nós estávamos no congresso, pastor Josué. E quem ia pregar o pastor Paulo César do Rio de Janeiro. E ele ficou rouco no último dia. E para não ficar mal, o pastor disse, dá pelo menos uma palavrinha de 10 minutos. Aí ele deu uma palavra que deu para ir até 15 minutos e a garganta fechou. Aí o Espírito disse, agora deixa comigo. De repente, ouviu-se lá atrás um barulho como que se estivesse caindo uma bomba dentro da igreja, um terremoto acontecendo.
Pum! Pastor, como é assim? Todo mundo? Será que soltaram uma bomba no porão da igreja? Quando todos estavam preocupados com aquele barulho, Deus tomou uma senhora no coral e disse assim: meu povo, eis que eu ando no meio de vós. Daqui a pouco, irmãos, outro passo gigante assim, ó, desse lado aqui, pum! E aonde pegava o passo, quem estava em pecado subia no banco, se descabelando e dizendo: eu pequei. E quem não era batizado começava a falar línguas, e quem já era batizado era arrebatado. Daqui a pouco desse lado, pum! E a coisa foi pegando, pum! E pum! Irmãos, só para que vocês tenham uma noção, quando o último passo deu perto do púlpito, balançou tudo, e um perfume, que não é francês também, veio do trono, encheu a igreja. E naquele dia, o culto terminou 3 horas da manhã, com ônibus levando os crentes embriagados no espírito para casa. Começa a orar lá! O céu vai se abrir e o sobrenatural vai possuir a igreja. Interessante que eu comecei a observar uma coisa na Bíblia hoje de manhã. Eu comecei a observar uma coisa, que a vontade de Deus é botar anjo na rua para trabalhar no nosso serviço. Eu li isso na Bíblia, diz em Juízes capítulo 6 e 7 que o povo clamou e o anjo começou a passear no meio do povo e encontra Gideão. A Bíblia diz em Atos 12, 5 que a igreja orava e Deus disse: anjo, visita Pedro na prisão. A Bíblia diz em Atos 10 e 2 que Cornélio orava e Deus disse: o homem que ora tanto assim merece receber a visita de um anjo. Vai lá, anjo, visita Cornélio. Mateus 4 e 2 diz que Jesus estava orando no deserto e depois que o diabo bateu em retirada, aí Deus disse: meu filho está orando, e quem ora 40 dias e jejua merece receber o conforto através de um anjo. Desce lá. A Bíblia diz em Daniel 6 e 11 que Daniel orava e por causa da sua oração Deus mobiliza anjo para trabalhar em favor dele. Atos 27 e 23, Paulo está orando e recebe visita de anjo à noite que lhe transmite a mensagem. Jesus em Lucas 22, 41 e 33 está orando e Deus bota anjo na rua para auxiliar, para consolar, para estar com Jesus. A Bíblia diz, e fica muito claro isso, que quando nós oramos com intensidade, gastamos tempo na presença de Deus, Deus mobiliza anjos para trabalhar e ministrar a nosso favor. Estava em Brasília, ministrando na Igreja Batista do pastor Vilarindos, quando eu ouvi uma das maiores experiências da minha vida que renovou meu coração de forma poderosa. Este pastor disse para mim o seguinte: Josué, todos os dias eu caminho na cidade 10 quilômetros. E essa minha caminhada é feita orando em todo o tempo no Espírito. Isso é religiosamente. Todo dia eu caminho 10 quilômetros orando. Esses dias Deus resolveu me surpreender com um fato que nunca mais eu vou me esquecer. Eu estava caminhando e orando, quando de repente um cidadão se aproxima de mim e diz assim para mim: posso tirar um pouco do tempo da sua glorificação e meditação? Ele disse: pode. Então vamos lá. Aí o pastor, conversando com ele: conhece a Bíblia? Perguntou o homem. Disse: um pouco. Então vamos conversar um pouco. E o pastor dizia: o Senhor é meu pastor. E o cidadão respondia: nada me falta. Quem impedirá? E aí foi falando e concluindo, tal. Chegou perto de um paraplégico. O pastor faz isso todo dia.
Porque quem ora muito, o amor transborda mesmo, sem hipocrisia. O pastor abraçou o paraplégico, afagou os cabelos dele e quase que deu um beijo do paraplégico. Coisa de pastor, não é? E disse: meu filho, você é alguém especial para Deus. Bom dia para você. E foi embora. O cidadão ao lado olhou para ele assim e disse: Deus gosta disso. E continuaram conversando. Quando chegou lá no final dos 10 quilômetros, o pastor pegou na mão do rapaz, disse: meu carro está ali, eu estou indo embora, mas foi tão bom estar conversando com você. Qual é o teu nome? O cidadão responde: eu sou o anjo. Mas não se esqueçam disso jamais. O homem todo está por detrás do sermão. A pregação não é tarefa de uma hora, é a manifestação de uma vida. É preciso 20 anos para fazer um sermão, porque é preciso 20 anos para formar um homem. Estou preocupado com aqueles que fazem a sua mensagem em cima do púlpito e riscam ali 3 pontinhos, 4 referências e dizem: é isso daqui. Escutem-me, a mensagem fica no coração das pessoas o tempo proporcional que você levou para prepará-la. Se eu preparei a mensagem durante 3 minutos, não espere que a mensagem fique 20 anos no coração dos irmãos. Mas quando a mensagem é preparada na presença de Deus, em comunhão com Ele, comendo, mastigando a palavra e elaborando, concatenando as ideias, pedindo inspiração, e olha, quando essa mensagem mexe com você, pode pregar para a igreja, porque a comida boa é aquela que primeiro o pregador come ela. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Vou repetir isso. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Quando se prega sem oração, a igreja é enfeitada e não edificada, é agradada, mas não santificada. Deus não te chamou para ser um Silvio Santos do púlpito, e nem para ser um Chico Anísio evangélico. Nós não estamos aqui para enfeitar a igreja e animar auditório. Nós estamos aqui para aperfeiçoar os santos na ministração da palavra bendita do Senhor. O gabinete do pregador deve ser um recinto secreto. O gabinete do pregador não pode ser um ninho de fofoqueiros. E nem um esconderijo de pessoas sem compromisso sério com a noiva do Cordeiro, com o reino. O gabinete do pastor tem que ser um Betel. O gabinete do pastor tem que ser um altar erigido. O gabinete do pastor tem que ser a escada de Jacó, aonde antes dos pensamentos serem trazidos para a igreja, são levados à presença de Deus. Aleluia! O pregador precisa colocar Deus no sermão através da oração. Escutem-me. Não se faz em intimidade com uma pessoa às pressas, orando antes do culto começar, orando depois do culto começar. Todas essas orações são importantes. Neemias fazia orações relâmpagos, Neemias fazia orações de médio tempo, e Neemias sabia ficar na presença de Deus durante muitas horas. Mas preste atenção, para ser íntimo de alguém, é preciso estar bastante tempo com este alguém.
Quanto tempo você e eu, nós temos passado com Deus? Como pregar uma mensagem que Deus não nos revelou através da oração? Deus não está chamando ninguém para ser pastor aqui hoje. Deus não está chamando ninguém para ser presbítero, evangelista, diácono. Há um chamamento de Deus para sermos homens de oração nesta manhã. Longo tempo gasto em oração constituiu a vida e o caráter de Cristo. Vou repetir isso e quero dizer isso bem alto, porque isto fez bem para o meu coração. E antes de servir essa comida, pode ficar tranquilo, eu já comi ela lá em casa, já dei para minha esposa, já dei para os meus filhos, e lá em casa hoje é um propósito. Os primeiros momentos do dia tem que ser do Senhor. Eu não acredito num obreiro que não come primeiro a palavra antes de comer jornal durante o dia. Está aqui alguns jovens que trabalham no meu escritório e eles podem dizer isso para vocês. Todo dia, antes de ler o Estadão, antes de ler a Veja, antes de ler a carta, antes de ler qualquer coisa, eu tenho que ler a palavra. Se Deus é importante, então os mais importantes momentos do dia tem que ser para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Eu não sei o que minha esposa pensou. Eu saí de casa hoje 5:30 da manhã. Eu disse para ela, bota o relógio para despertar, porque cheguei do Juiz de Fora, onde fiz um simpósio. Cheguei de noite e disse para ela, bota o relógio aí para despertar, para você me acordar às 5:30 da manhã. E quando ela foi com o reloginho para me despertar, eu já estava de joelho na presença de Deus. Acho que ela falou, meu marido, eu acho que realmente pegou fogo na alma. Pegou fogo na alma. Não adianta, porque não vai. Não funciona. Deixa o motor do teu carro funcionar sem óleo. Ele vai fundir. Permita-me, como profeta, dizer: quando o motor funciona sem óleo, ele funde e trava. E tem ministério aqui travado, porque está funcionando sem óleo. Mas nós estamos na grande oficina de Deus esta manhã. Assim diz o Senhor nesta manhã: eu porei em ordem o motor do teu ministério, e ele vai estar lubrificado com o óleo da unção, porque eis que eu envio sobre vós o espírito de súplica nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Vou repetir isso bem alto. O caminho da salvação não se encontra no coração de uma pessoa que não ora. O caminho da salvação não se encontra no coração de uma pessoa que não ora. Eu temo que alguns de nós estamos ocupando mais tempo para trocar carro, para trocar cheque, para trabalhar de agiota, para negociar a margem do reino de Deus, do que se envolver no projeto de redenção, rasgando o coração na presença dEle. Deus não te chamou para ser agiota. Deus não te chamou para ser vendedor de carro. Deus não te chamou para fazer negócios de corretor, querendo visar um futuro melhor financeiramente. Deus te chamou para ser profeta, e como profeta, profetize a palavra debaixo da unção do Espírito. Deus não te chamou para ser cabo eleitoral. Deus não te chamou para cuidar disso. Deus te chamou para apacentar o rebanho dele. Xarabacandana. John Wesley orava todos os dias 2 horas. Lutero dizia:
Se eu não orar as 2 primeiras horas do dia, o diabo terá me vencido o dia inteiro. Houve um homem que orou tanto que o coração dele saiu daqui e pulou para cá. Houve um homem que orou tanto que no lugar onde ele se ajoelhava, por causa do atrito no assoalho, formaram-se 2 buracos assim. Quando este homem morreu, que os filhos entraram dentro do quarto para ver o que havia sobrado no final da carreira do pai, que eles olharam para o chão, estavam todos desviados, e eles disseram: não é possível. Buraco no chão feito com atrito dos joelhos de papai em oração. Não dá para ficar indiferente. As orações do papai não morreram. Todos caíram de joelho em cima daquele buraco, dizendo: nós voltamos para Jesus hoje, nós voltamos para Jesus hoje, nós voltamos para Jesus hoje. Eu estou pedindo nesta noite, nesta manhã, para que Deus, a partir de mim, faça de nós um exército de gente que ora. Não precisa muito não, só 300. O Brasil tem 35 milhões de crentes, mas se tiver só 300 mil homens, como Tiago, que tinha o joelho de camelo, de tanto orar, esse Brasil vai ser virado de perna pro ar. Ninguém vai segurar essa igreja. Vamos terminar lendo esses textos comigo, que vocês podem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesses textos, por favor. Vamos dar uma olhada aqui. Lucas 3:21. Diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele vamos destacar sempre isso, e estando ele a orar, 3 coisas aconteceram. Primeiro, diz aí que o céu se abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Terceiro, ouviu-se uma voz. Da onde? Do céu. Primeira, irmãos, isso é inevitável. Quem ora, o seu ministério caminhará sempre debaixo de um céu aberto. Finney orava tanto que, ao entrar numa empresa, toda a empresa parou e começaram a chorar, e ninguém sabia o que era. O gerente parou a tecelagem, mandou todo mundo descer para o porão para saber o que é que Finney tinha, que por onde passava, quem olhasse para ele chorava. Ele ministrou a palavra. Aquele povo todinho caiu de joelho de manhã cedo, caiu de joelho confessando o pecado. E ele precisava ir embora. Ele deixou o pessoal ajoelhado chorando, foi embora. Quando ele voltou 5 horas da tarde, eles ainda estavam de joelho, chorando os seus pecados. Quem ora, não tem jeito, o céu fica aberto, fica aberto. Agora preste atenção, porque talvez essa é a última parte, e permita-me ser forte. Diz que quem ora aqui, todo dia o Espírito desce, e desce como pomba. Desce como pomba. Pomba fala de afabilidade, não tem fel. Pomba fala de simplicidade. Pomba fala de pureza.
Você nunca vai encontrar uma pomba sobre carniça. Esses dias eu estava em algum lugar, não vou falar onde, porque não quero aqui ser instrumento a serviço do adversário promovendo esse tipo de coisa. Só quero dizer a vocês o seguinte: eu estava em um lugar neste país, quando eu peguei o jornal mais importante do estado, e havia uma página, e o título era assim, ó: pastor adúltero ensinava a sua igreja sobre fidelidade conjugal e fugiu com e aprontou com a esposa do seu pastor auxiliar. E aí então eles capricharam satanicamente numa reportagem. Aí eu fiquei pensando, será que ele estava orando? Porque quem ora, o espírito desce como pomba, e a pomba não gosta de carniça. Quem ora, o pecado vai sempre causar ânsia de vômito na alma. Quem ora, conserva sensibilidade na alma, e pecado vai ser sempre pecado, 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 pecado e pecado. Por último, está dito aí: quem ora todo dia ouve a voz que vem do céu. Outro dia, um grande pregador americano estava orando e pregando, e um dia, quando ele disse assim, ó: põe a tua vida em ordem, meu irmão, aí ele ouviu a voz do céu que dizia: e quando você vai pôr a tua vida em ordem? E isto é bom quando a gente ainda ouve a voz que vem do céu. Agora é um perigo quando acontece o que aconteceu com um certo pastor, que um jovem de muita oração da igreja foi falar com ele, disse: querido pastor, eu venho aqui com muito respeito ao Senhor, com muito respeito mesmo, toma cuidado com aquela irmãzinha da sua igreja. Deus me mostrou numa revelação um laço armado para o Senhor com aquela moça. Sabe o que o pastor disse para ele? Meu filho, o tempo que você tem de vida, eu tenho de ministério. O céu já não estava mais aberto, o Espírito já não descia como pomba mais, já não se ouvia mais a voz que vem do céu. Daí 3 meses ele estava sendo excluído, porque caiu em pecado com aquela mulher. Ó Deus, mantenha o céu aberto, e o Espírito descendo como pomba, para que possamos ouvir a tua voz. Quantos podem dizer amém? Para terminar agora, para terminar mesmo, 1 Crônicas, capítulo 7. Melhor, 2 Crônicas, capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, o que aconteceu? Não adianta, irmãos. Desceu o fogo porque alguns tipos de fogo por aí não desce do céu. Está subindo de tudo quanto é lugar, mesmo descendo do céu. Tendo Salomão acabado de orar, primeiro desceu o fogo neste fogo eu creio. Segundo, diz que consumiu. Consumiu. E terceiro, a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Amém. Antes de voltar a palavra ao pastor da igreja, como o pastor Joel disse, eu estou empenhado aí numa editora. Nós estamos lançando alguns livros no Brasil hoje, e um dos livros que eu estou lançando é fruto de 10 anos trabalhando com jovens. É esse livro aqui, ó. Nós lançamos a semana passada na igreja aqui, Co-Irmã, e eu estou trazendo para vocês hoje.
Eu tenho trabalhado bastante com jovens em chácaras, sítios, fazendas, igrejas. Então, Deus me fez sentir o desejo de passar isso para o papel, para compartilhar com vocês. Porque hoje nós estamos vivendo um sério problema na igreja. Um dos problemas é o namoro prematuro dos nossos jovens. Nós estamos encontrando jovenzinhos de 12 anos já namorando, 10 aninhos já namorando. E esse dia eu fui procurado na minha casa para ajudar uma irmã cuja filha de 15 anos já estava grávida de um garoto de 16 anos na igreja. Aqui, irmãos, nós precisamos continuar falando a palavra, porque lá fora estão ensinando a meninada a usar preservativo. Aqui não. Aqui se ensina virgindade até o dia do casamento, porque Deus gosta de virgindade. Jesus também. Jesus nasceu de uma virgem, entrou na cidade em cima do jumentinho virgem, foi sepultado num sepulcro virgem, e a Bíblia diz que vem buscar uma noiva virgem. Ele gosta de isso. Outra coisa que nós estamos enfrentando dentro da igreja, que eu trato aqui, é sobre o problema do homossexualismo na igreja. Eu fui procurado por um garotinho de 12 anos na minha casa, que ouviu uma palestra, o coração pegou fogo, a consciência também, 12 anos, e eu fiquei com o cabelo assim, quando ele me disse: pastor, estou na igreja, pastor, estou orando, me ajude, qual é o teu problema? Ele disse: eu tenho 12 anos, e já, 16 anos, melhor dizendo, ou 14 anos, entre 12 e 16, ele disse: eu já sou homossexual. Aí você diz: mas pastor, isso não tem na igreja. Se não tivesse na igreja, Paulo não falaria sobre isso. Levíticos não trataria sobre isso. E alguém diz: pastor, mas isso não é para ser tratado na igreja. Queridos, tudo que está na Bíblia é para ser servido para o rebanho de Deus. Um outro problema que nós temos também na igreja é sobre hoje o aconchego excessivo na vida dos namorados. Por que os jovens estão chegando já no altar com a sua vestimenta moral contaminada? Porque hoje há uma ideia de que pode beijar, pode abraçar, pode amassar, pode esfregar, pode manipular os órgãos sexuais, só não tendo relação, tudo bem. Espera aí. Aí a meninada pergunta para mim: pastor, é pecado beijar? É pecado abraçar? E outro dia um saiu com uma história comigo: não, pastor, comigo não tem problema, porque quando eu abraço a namorada, eu abraço ela no espírito. Não sei que espírito é esse, mas disse que ele que era no espírito. Existem 3 palavras na Bíblia que explicam isso: é concupiscência, defraudação e lascívia. Escutem: concupiscência, defraudação e lascívia. Sabe o que significa lascívia? Lascívia é provocar um desejo que não pode ser satisfeito sem que se cometa pecado. Aí eu pergunto quando eu estou ministrando para eles, eu pergunto assim: quando vocês dão um beijo na boca sensual, qual é o desejo que brota? De dar aleluia? Não. É o desejo pelo ato sexual. E a Bíblia diz o que é isso antes do casamento? Fornicação. É profanar o templo do Espírito. Quando a Bíblia diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Outra questão que eu trato aqui é sobre masturbação. Já há um ensino por aí dizendo que masturbação não é pecado, que é um dom de Deus. Isso é maligno. Isso é satânico, esse ensinamento. A Bíblia diz que só de olhar e pensar de forma leviana já praticou adultério. Quanto mais praticar o autoerotismo, fazendo da cabeça um motel ambulante. Temos que ensinar isso na igreja, sim ou não? Por quê? Porque às vezes, olha, irmãos, eu estava em Brasília, até porque eu vou muito em Brasília ensinar para o pessoal lá. Eu estava outro dia lá, uma jovem de 26 anos,
veio me cumprimentar porque participou de um trabalho, chorando e dizendo para mim: pastor, louvado seja Deus pela tua vida. Diz por quê? Ela disse: desde os 7 anos de idade eu era viciada na prática da masturbação, mas Deus me libertou esta semana. Escutem-me. E outra, digo mais a vocês, estava ministrando para um grupo batista, e aí então chegando lá, fiquei sabendo que havia vários rapazes universitários levando as menininhas para os motéis. E aí Deus me usou lá com uma palavra profética, e o pastor me deu muita liberdade. Quando eu cheguei no aeroporto, ele disse para Josué: aqui você abre a tua boca, seja profeta de Deus, fale com liberdade. Eu disse: amém, amém. Aí comecei a ministrar. No último dia eu dei uma palavra tão dura, que eu disse: não vou pagar nem a passagem de avião para me voltar para casa. Eu disse: você que está saindo para os motéis com as meninas, a exemplo de Belfazar, Deus vai te pesar na balança. E se você for achado em falta, você vai ter com o juízo de Deus a qualquer hora. Deus está te dando corda, mas a qualquer hora esta corda vai ser puxada. De Deus não se escarnece. Aquilo que o homem planta, ele colhe. E aí foi uma coisa séria com eles e tal. Sabe o que aconteceu? No final, todos vieram chorando para frente. E antes de eu sair, eles me abraçavam dizendo: pastor, nós precisávamos ouvir uma palavra que nos acordasse do nosso sonho. Os nossos jovens estão querendo ouvir a verdade. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Graças a Deus, aleluia! Se você deseja adquirir esse material, o pastor Vicente, da CPNB, está aí responsável. CNPB está responsável por esse material, porque nós estamos dando uma cooperação também, em certa porcentagem, para esse órgão da igreja. Eu quero orar com os irmãos agora, com a permissão do pastor Lupercio. Quantos aqui concordam comigo que todos nós estamos orando por? Levante a mão. Quantos concordam comigo? Aleluia. Agora, quantos querem orar comigo aqui uns pelos outros, para que Deus nos faça sair daqui com a consciência pegando fogo, dizendo: vou erigir esse altar lá em casa, e a partir de hoje até o vizinho vai ver a glória de Deus se manifestando no meu ministério, na minha casa, na minha igreja. Você poderia, junto comigo, escolher alguém aí ao seu lado para orar junto, assim, com a mão no ombro? Poderia fazer isso? Vamos orar uns com os outros hoje, pedindo a Deus que faça isso conosco, nos avive de tal maneira, ao ponto de nos fazermos sair daqui com o coração pegando fogo. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso querido e eterno Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã. A Tua palavra tem atingido o nosso coração e a nossa alma. E é impossível estar aqui e não ser incomodado positivamente pelo Teu Espírito. Trabalha nesta manhã nas nossas vidas e faça com que nós, Pai, Tu sabes que aqui estão aqueles que tomam conta da cozinha da igreja, que é o púlpito, daqueles que têm a responsabilidade de estar ministrando a Tua palavra. Nós queremos sair daqui, ó Pai, com a alma pegando fogo, com o coração incandescente. Levanta, ó Pai, levanta-nos nesta noite, nesta manhã, como homens e mulheres de oração. Faz de nós, Senhor, como fizeste no passado com os gigantes, com os heróis da fé. Nós queremos te buscar mais, nós queremos estar mais na Tua presença, nós queremos, ó Deus, que a salvação esteja sendo manifestada através do nosso ministério. Desperta-nos para que a própria igreja seja despertada. Desperta-nos